Olá, seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista, o Bom Pastor. Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade. Depois de 90 dias sem poder nos encontrar presencialmente aqui em nosso templo, hoje, com a graça de Deus, nós estamos fazendo isso. É claro, com muitas restrições e também muitas regras a seguir, mas já estamos muito felizes só pelo fato de podermos nos reencontrar, matar a saudade, louvarmos ao Senhor juntos. Com certeza tem sido muito bom. Mas nós sabemos que por causa dessas restrições, muitos irmãos estão impossibilitados de chegarem aqui no nosso templo. Por isso, nós decidimos então continuar disponibilizando para você que não pode chegar aqui, para você que tem nos acompanhado aqui no YouTube, de outra cidade, de outro estado e também não pode estar aqui. Nós queremos que você continue sendo alimentado com a palavra de Deus, nós queremos que você continue crescendo espiritualmente, então nós não vamos abandonar vocês, tá bom? Todos os domingos, às 19 horas, a nossa mensagem entrará no ar e estará disponível para você lá no canal do YouTube. Depois fica salva lá, você pode assistir qualquer outro dia da semana também, tá bom? Então Deus abençoe você, obrigado a todos que têm nos acompanhado, mesmo que você não faça parte aqui da nossa comunidade, você é muito bem-vindo e eu espero que Deus continue falando muito ao seu coração. Então, fique agora com uma série de mensagens emoções. Ao longo dessas últimas semanas, nós temos estudado uma série de mensagens que tem abençoado muito os nossos corações. Emoções. Nós sabemos que as crises, elas têm poder de desajustar os nossos sentimentos. Há muitas pessoas que não estão doentes por causa da Covid-19, mas sim por causa de suas emoções. Então, o nosso objetivo tem sido estudar e comunicar as respostas bíblicas para as nossas emoções. Então, a gente já estudou sobre ansiedade, já estudamos sobre a ira, já estudamos sobre o medo e na última semana nós estudamos sobre o desânimo, como vencer cada um desses sentimentos que tem nos atacado com muita força nesses dias. Então não se esqueça também que todas essas mensagens estão no nosso canal no YouTube. Se você ainda não assistiu alguma delas, então passe lá e assista, tá bom? Está tudo disponível lá para você. Muito bem, vamos então para a mensagem de hoje. Em tempos de distanciamento social, nós somos orientados a nos afastarmos fisicamente uns dos outros. E esse afastamento, ele pode causar o sentimento que nós iremos estudar hoje. Nós iremos estudar neste exato momento. Sim, se você falou solidão, se você pensou aí sobre solidão, é isso mesmo que a gente vai estudar. Mas não se engane, a solidão não é um sentimento que atinge apenas aqueles que estão só. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Nós vivemos num planeta com mais ou menos 7 bilhões de pessoas e ainda assim podemos sentir uma profunda e esmagadora solidão. É intrigante saber, meus irmãos,
que nós estamos vivendo em um tempo onde a população está crescendo, as pessoas estão cada vez conectadas, mais conectadas, né, através da internet, dos meios de comunicação, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o ser humano nunca se sentiu tão sozinho como nos dias de hoje. A solidão é você se sentir sozinho, mesmo no meio de uma multidão. Estar sozinho e ser solitário são duas coisas bem diferentes, né? Você pode muito bem ficar sozinho sem ser solitário. Por outro lado, você pode se sentir solitário mesmo estando rodeado de pessoas. Pois é, e eu quero chamar a sua atenção nesse momento, então, né, baseado nessas verdades que a gente já ouviu até agora. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: olha, há muito mais pessoas solitárias do que você imagina. Há mais pessoas sofrendo profundamente com a solidão do que você imagina. E deixa eu lhe dizer mais, talvez dentro da sua própria casa há pessoas solitárias. Há muitas esposas que são viúvas de maridos que estão vivos. É possível, sabe por quê? Porque elas não têm o companheirismo e a atenção que precisam do seu cônjuge. Há muitos filhos que se sentem órfãos, mesmo estando debaixo do mesmo teto que seus pais. Há também idosos que são esquecidos e abandonados pelos seus filhos. Interessante que a palavra hebraica traduzida, né, como solidão significa desolado ou solitário. No Antigo Testamento significa somente um, aquele que é solitário. Mas olha só que forte: abandonado e miserável. É isso mesmo, abandonado e miserável. Meu irmão, você consegue imaginar a tristeza que assola o coração de alguém que se sente sozinho no mundo, que não tem um amigo, que sente que ninguém se importa, que ninguém está preocupado com nada que possa cometer, ou que ninguém se importa se ele morrer? A solidão, ela é cruel. E é sem dúvida um dos sentimentos mais prejudiciais que alguém pode ter. Inclusive, a Bíblia conta a história de vários personagens que se sentiram sozinhos. O apóstolo Paulo, um dos mais destacados líderes da igreja primitiva, ele descreveu um episódio de solidão em 2 Timóteo capítulo 6, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 até o verso 21. Elias, depois de um momento de profunda depressão, 40 dias depois, ele ainda se sentia só. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, versos de 8 a 11. E também, olha só as palavras de Davi no Salmo 25, verso 16. Ele disse assim: volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. O que dizer de Jó, não é, meus irmãos? Que foi abandonado pelos amigos, pelos parentes, pelos empregados, pela esposa. Até o nosso Senhor e Salvador, ele se sentiu sozinho, lá no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, do verso 36 até o 40. Todos esses exemplos nos ensinam uma lição muito preciosa. Mesmo aqueles que são intensamente espirituais e devotados a Deus, também lutam com as profundezas da solidão. Nós não estamos imunes a este sentimento. Mesmo que você seja cristão, mesmo que você tenha feito seus devocionais, tenha tempo com Deus, saiba que você também pode lutar contra esse sentimento, o sentimento da solidão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a humanidade ela sofre tanto com a solidão? Por que o homem sofre tanto
quando ele se sente só? A Bíblia responde isso. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Essa é a resposta. O próprio Deus, ele é uma eterna comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só Deus em três pessoas, em perfeita união, unidade e comunidade. E a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Ora, se Deus ele vive em comunidade, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, isso explica o desejo e a necessidade que o ser humano tem de se relacionar. É por isso que a família é tão importante para nós, é por isso que os nossos amigos são tão importantes para nós, é por isso que a nossa igreja é tão importante para nós, porque Deus nos fez para viver em comunidade. Deus nos fez seres sociáveis. Mas não se esqueça, o pecado entrou no mundo. E esse sentimento, como todos os outros, eles foram corrompidos, distorcidos pelo pecado. Quando os nossos primeiros pais, eles fizeram a opção por viver distante de Deus, esse sentimento de viver em comunidade foi corrompido. E preste atenção, aonde havia lugar apenas para o acolhimento, agora há lugar também para o preconceito, para a discriminação, para a mágoa e principalmente o que a gente tem visto muito hoje, para o individualismo. O homem está pensando muito mais em si. Os pronomes possessivos são muito mais usados do que o plural. O eu é muito mais falado do que o nós. Porém, por mais que o mundo esteja individualizado, há uma verdade irrefutável nas Escrituras. E a verdade é essa: pessoas precisam de pessoas. Agostinho, ele disse: o desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso do outro. O próprio Deus, depois de ter criado tudo e dizer que tudo era muito bom, houve algo que ele mesmo observou e disse: isso aqui não é bom. Você sabe o que é? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Salomão, mais do que ninguém, sabia muito bem disso. Não é à toa que em vários dos seus provérbios ele vai falar sobre esse assunto de solidão, e mais especificamente no livro de Eclesiastes. Então, nesse momento, eu convido você a abrir no texto que nós estudaremos hoje e que nos ajudará a lidar com a solidão. Eclesiastes, capítulo 4, do verso 7 até o 12. Então abra sua Bíblia, por favor, mantenha ela aberta. Vamos esmiuçar esse texto aqui e aprender muitas verdades preciosas, tá bom? Eclesiastes, capítulo 4, versos de 7 a 12, diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. E aí no verso 9, Salomão então diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O livro de Eclesiastes é considerado uma literatura sapiencial, ou seja, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Deus deu sabedoria para Salomão e com essa sabedoria vinda do alto, Salomão tem uma grande capacidade de observar a vida e extrair lições preciosas. E é no livro de Provérbios e Eclesiastes que Salomão ele vai registrar essas lições tão preciosas, principalmente no livro de Eclesiastes, que é considerado por muitos estudiosos o diário da vida de Salomão. Então olha, aqui nesse livro tem muitas verdades assim preciosíssimas para a nossa vida. E uma das grandes lições que Salomão ele trata no livro de Eclesiastes é sobre a solidão. Falando um pouquinho mais específico do trecho que nós lemos, no verso 9, Salomão ele vai defender que a vida com companhia é melhor. No versículo 9 ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Saia da solidão, viva em comunidade, viva acompanhado, desenvolva relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque a vida com companhia é melhor, simples assim. Simples assim. Você pode decidir ficar sozinho, mas acompanhado é melhor. Você pode se divertir sozinho, mas meu irmão, se divertir acompanhado é muito melhor. Você pode morar sozinho, mas morar acompanhado é melhor. Você pode até querer servir a Jesus sozinho, aí na sua casa, sem ter comunhão com a igreja, sem congregar, mas em comunhão com a igreja é bem melhor. E depois de afirmar que viver em companhia é melhor, ele vai então responder por que é melhor viver acompanhado do que solitário. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje à noite com um pouco mais de detalhes. Por quê? Qual que é a resposta de Salomão para essa pergunta? Por que é melhor viver acompanhado do que solitário? Então, a primeira resposta está no versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então, a primeira resposta de Salomão é melhor viver acompanhado porque a recompensa é maior. E para explicar melhor essa resposta, Salomão ele usa o exemplo dos trabalhadores. Você pode trabalhar sozinho, mas se você tem companhia, o trabalho será muito mais produtivo do que se você estivesse sozinho. 2 trabalhadores podem fazer mais coisas. Além disso, é muito mais fácil realizar tarefas complexas com a ajuda de outros. Agora, meu irmão, perceba só que interessante. O conceito por detrás da palavra recompensa não está simplesmente ligado ao salário ou pagamento. É verdade que se eu trabalho com a ajuda do outro, eu produzo mais. E se eu produzo mais, eu recebo mais. Mesmo que eu tenha que dividir o lucro. Mas a ideia aqui é a seguinte: a maior recompensa de se trabalhar juntos não é um pagamento maior, mas sim a bênção da companhia. Meu querido, minha querida, presta atenção no que eu vou falar agora, por favor. Uma boa companhia traz recompensas que o dinheiro não pode pagar. Uma boa companhia é regada de amor, de compreensão, de cuidado, de atenção. Você sempre terá alguém do seu lado que te ama, que se importa com você, que trabalhará junto com você para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Mesmo que eu tenha que dividir o meu salário, mesmo que o lucro seja menor, a companhia me traz recompensas que são muito mais significativas e importantes do que o dinheiro.
Essa é a primeira resposta que Salomão dá do porquê é melhor viver acompanhado do que solitário. E isso nos ajuda muito a lidar com esse sentimento de solidão. A segunda resposta que Salomão dá é o seguinte: porque nós temos socorro. Versículo 10 diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Aqui Salomão vai usar a figura dos viajantes para explicar melhor essa resposta dele, né? E é bacana quando a gente estuda o contexto cultural, né, arqueológico, porque nós temos a informação que as estradas e caminhos da Palestina não eram pavimentados nem nivelados, e os campos eram cheios de pedras. Por essa razão, não era raro até mesmo o mais experiente viajante tropeçar e cair, talvez até sofrer uma fratura ou acabar dentro de um buraco escondido. John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: trata-se da figura de alguém caindo em um buraco fundo, possivelmente em uma viagem noturna, sem ter recursos para sair de lá. É impossível fazê-lo sozinho, mas um companheiro pode, estando do lado de fora, ajudar a tirar aquele que caiu e lhe dar a devida assistência, a fim de que novamente se levante e volte a caminhar. Meus irmãos, contudo, o escritor não está pensando apenas nos perigos provocados pelas ruas e campos da Palestina, mas Salomão nos faz pensar nas dificuldades, nos percalços, nos perigos e até os erros pessoais que uma pessoa comete e enfrenta durante a sua vida. O Warren Wiersbe vai dizer que se isso se aplica ao nível físico, aplica-se ainda mais às ocasiões em que tropeçamos em nossa caminhada espiritual e precisamos de restauração. Nesses casos, um companheiro adequado pode dar a assistência que alguém sozinho não pode obter. Nós somos falhos, somos fracos, somos limitados, somos pecadores, o nosso coração é enganoso. Além de tudo isso, nós vivemos num mundo onde os caminhos são cheios de pedras, escuros e com muitos buracos. Por sermos homens e mulheres pecadores por natureza, meus irmãos, as quedas são inevitáveis. O cair é do homem. E quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nos deixamos levar pelos nossos prazeres e caímos no pecado? Quantas vezes na caminhada da vida cristã nos sentimos sem forças, sem fé, sem esperança, caímos no desânimo que parece não ter fim? Quantas vezes na vida a gente cai por causa de uma enfermidade, por causa de problemas financeiros? Então Salomão nos lembra: viver em companhia não significa que você não vai cair, significa que você não continuará caído. Viver em companhia não significa que você não vai cair, mas significa que você não continua. Por quê? Porque quem tem companhia sempre tem socorro. Quando um cai, o outro levanta. Uma pessoa que te ama pode até não conseguir te livrar da queda, mas ela não permitirá que você continue caído. Por isso é melhor ter companhia do que estar sozinho. A terceira resposta que Salomão dá para a gente é a seguinte: é importante viver acompanhado porque é mais confortável. Versículo 11: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Era comum, na época em que esse texto foi escrito,
que viajantes que tinham que passar a noite ao relento se valessem da proximidade dos seus corpos para se aquecer no rigor do frio. Um outro exemplo bíblico é o caso de Davi, que em sua velhice ele já não conseguia mais se sentir aquecido, nem mesmo com muitas roupas, e a solução para esse problema foi tomar-lhe uma donzela que dormia em seus braços para que ele pudesse então ser aquecido. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Esse exemplo que Salomão usa nos ajuda a lembrar que a companhia nos aquece nos momentos de frio da vida, nos momentos de frio da alma. Dificilmente em nosso contexto, irmãos, nós ficaremos ao relento em uma viagem, mas ainda temos a necessidade de nos aquecer. Nós não somos viajantes que dormem ao relento, mas nós vivemos numa sociedade fria e distante. Vivemos num mundo onde as pessoas precisam ter as suas almas aquecidas com o amor que vem de Deus. Confortar é consolar, é aliviar a dor ou os sofrimentos com atitudes ou palavras. Confortar é renovar as forças. Meu irmão, minha irmã, como é bom nos momentos de frio da alma, da vida, ter alguém para nos aquecer. Por último, Salomão, ele vai responder a pergunta: por que é melhor viver acompanhado do que solitário? E a última resposta de Salomão para essa pergunta é: porque acompanhado nós somos mais fortes. Versículo 12: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Continuando usando o exemplo dos viajantes, Salomão ele mostra a importância de lutar com a ajuda do outro. Viajar sozinho era perigoso para qualquer um, tanto de dia como também de noite. Naquela época, a maioria das pessoas, quando viajavam, elas viajavam em grupo para ter a companhia e a segurança. E há comentaristas que veem nessa menção os perigos de uma viagem por causa de emboscadas de bandidos, das quais 2 pessoas conseguiriam se livrar com mais facilidade apenas do que uma pessoa sozinha. Mas o texto, em sua essência, lembra-nos de valores mais definidos e frequentemente requisitados na vida do que simplesmente a habilidade de lutar contra bandidos. Em uma situação de opressão ou perseguição, um companheiro adequado pode encorajar o parceiro, corrigir seus caminhos, ajudá-lo diretamente na situação ou até no trato com o opressor. Ou, em último caso, simplesmente trazer consolo e orar pelo amigo, que não é pouca coisa, é algo muito importante. Para encerrar esse argumento, Salomão ele usa a figura do cordão de 3 dobras. Interessante que Salomão começa todo esse argumento sobre a companhia no verso 8 com o número 1. Depois ele passa para o número 2, no verso 9. E ele termina então com o número 3, no verso 12. E isso trata-se de um recurso típico da literatura hebraica, muito bacana isso. E então Salomão ele vai explicar que um cordão pode ser rompido com facilidade. 2 cordões exigem mais força, mas se 3 cordões forem trançados, dificilmente eles vão se romper. Se é melhor viajar em 2 do que sozinho,
Melhor ainda é viajar a três. O que isso nos ensina? Quanto mais pessoas você tiver ao seu lado, mais forte você se tornará, mais seguro você estará e dificilmente você será. Força que há, porque é melhor viver acompanhado do que solitário. Primeiro, porque a recompensa é maior. Segundo, porque quando nós estamos acompanhados, sempre haverá socorro. Terceiro, porque é mais confortável. E quarto, porque somos mais fortes. Eu gostaria de encerrar a aplicação. Dois irmãos que moravam em uma fazenda, apenas por um riacho, eles entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas. O irmão mais velho ouviu e eu. Claro que eu tenho. Você está vendo aquela fazenda ali, ó, do outro lado do rio? Idade do meu irmão. Tá vendo aquela para construir uma cerca bem alta? Eu acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a trabalho. O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade resolver alguns problemas. E aquele carpinteiro, o fazendeiro, o irmão mais velho, chegou. Cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ele ficou enfurecido. Foi atrevido construir mais velho que tinha. Móvel do seu lado do rio. Muito bom. Num só impulso. Se chorando no meio daquela ponte linda que aquele carpinteiro fez. O carpinteiro que fez o trabalho. Os irmãos gritou: "Ei, fica
de todos os carpinteiros do mundo. Sabe quem é? A cruz. Jesus fez uma ponte que havia no abismo que nos separava de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa encontramos perdão, nós encontramos amor, nós encontramos paz com Deus. Nós construir cercas. Cercas separam, pontes aproximam. Vença a solidão, vivendo em comunidade. Eu faço uso das palavras do próprio Deus. Não é bom que você viva só. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que a palavra do Senhor